Bom dia, que bênção, reunidos hoje mais uma vez para adorar ao Senhor. Somos desafiados na obra missionária. Você se sente desafiado na obra missionária? Você acha que isso é importante? Você acha que essa obra é sua? Ou isso é só um tema para a gente conversar aqui na igreja, só na época da conferência missionária, que a gente vai falar de missões? Será que a obra missionária diz respeito às nossas preocupações? Você já perdeu uma noite de sono pensando nos missionários? Já se preocupou? Ou será que só os nossos problemas é que são importantes? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos trata da obra missionária. É um desafio para todos nós. Infelizmente, nas igrejas, os crentes se preocupam muito com seus próprios problemas pessoais e com as coisas inerentes ali às suas atividades, e acabam esquecendo de uma área importantíssima, que é exatamente a obra de missões. E muitas vezes, cegos por tantos assuntos, a igreja não foca os seus esforços em investir para enviar missionários aos perdidos e muitas vezes até esquece de pregar o evangelho. Por isso, o nosso texto hoje é Atos 13, do verso 1 ao 12, que trata exatamente disso. Somos desafiados na obra missionária. Poderíamos dizer, Deus mesmo nos desafia à obra missionária. É essencial à Igreja de Jesus, é essencial a cada crente no Senhor Jesus Cristo. Se perdermos este foco, se perdermos este entendimento, nós não estamos cumprindo a missão de Jesus. Talvez estamos sendo religiosos, mas esquecendo parte fundamental da nossa missão e tarefa aqui na Terra. Vamos ler Atos 13, do 1 ao 4, e depois a gente vai lendo os outros versículos até o 12, à medida que for dando o tempo, né, de fazer a exposição dessa parte. Olha o que diz Atos 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esse texto marca o início oficial, digamos assim, das obras missionárias da igreja. Aqui é uma etapa muito esperada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus tem um plano, um projeto para a obra missionária, e essa terceira etapa parece que está começando aqui. Nós acabamos de ver uma parte do apóstolo Pedro, ele sendo preso, sendo liberto por um anjo, a morte de Herodes, e aqui se encerra uma parte sobre Pedro, antes do capítulo 13, né? Capítulo 12 e capítulo 11. É importante destacar que o livro de Atos, ele também é chamado de Atos de Pedro e Paulo, porque esses foram os dois grandes apóstolos que edificaram a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele primeiro século. Pedro aos judeus e Paulo aos gentios, que eram os gregos, os romanos e outras nacionalidades. Aqui é um desafio para missões, é claro, e o livro de Atos todo é um desafio para a obra missionária. Somos desafiados por Deus na obra missionária e nós queremos observar 3 etapas da obra missionária aqui, dentro desse texto, do verso 1 ao verso 12. E a primeira etapa é que o Espírito Santo nos chama para missões. Embora hoje esteja aqui um pastor chamando cada crente aqui para servir na obra missionária, é o Espírito Santo que chama. Isso é incrível, fantástico e maravilhoso. Porque eu confesso, irmãos, às vezes a igreja não anda na velocidade que nós queremos. Na verdade, eu estou falando velocidade de servir a Deus. Velocidade de servir a Deus. Se dependesse de mim, nós estaríamos a mais quilômetros por hora do que estamos hoje. Mas, infelizmente, não depende de mim. Se dependesse. Graças a Deus, porque não depende, né?
E o Espírito Santo é quem dá a velocidade para a igreja. E eu sei que ele está trabalhando na vida de cada irmão aqui. Por quê? Talvez para alguns irmãos a nossa igreja seja uma igreja missionária. Talvez para outros não. E eu acho que nós temos que aprender muito sobre a obra missionária. Eu, pessoalmente falando, tenho que aprender, e toda a nossa igreja tem que aprender muito sobre a obra missionária. Por quê? Quando investimos nossa vida em ministério na obra do Senhor, não precisa você ser um missionário para isso, as outras situações, Deus trabalha e vai cuidando. O problema é que a gente inverte as coisas. A gente trabalha primeiro nos nossos problemas, para depois ir servir ao Senhor. Senhor, vou primeiro resolver essa crise. Quando eu resolver, eu vou te servir. E aí, crise em cima de crise, e acaba que muitas vezes não temos tempo para servir a Deus. Não é assim que funciona. Eu também achava que era. Eu vou me edificar, eu vou amadurecer na fé para eu servir mais a Deus. Não é assim, não é assim. Eu tenho que servir agora. Servindo agora ao Senhor certamente vai me cercar de cuidados para que eu tenha condição de continuar servindo a Deus. É assim. Então, o Espírito Santo é quem nos chama, e aqui Deus usa a igreja de Antioquia, a primeira grande igreja gentílica que possuía vários líderes. Deus usou os líderes principais da igreja de Antioquia. Veja que interessante. E aqui nós temos Barnabé e Saulo, que são os grandes líderes aqui. Eles tinham treinado a igreja de Antioquia por um ano. Houve um ano de treinamento e discipulado intenso para que esta igreja se tornasse uma igreja missionária e enviasse os dois grandes líderes, Barnabé e Saulo, para a obra missionária. E foi o Espírito Santo que, de modo sobrenatural, chamou. Não foi uma obra humana. É importante isso, não é? Eu posso ter um projeto missionário aqui, trago para os irmãos, e tenho uma meta para atingir, e tenho tudo isso. Bem calculado, lindo, sistemático. Se o Espírito Santo não quiser, não sai do papel. Entende? Então, o Espírito Santo, ele convence a sua igreja a isso, de uma maneira sobrenatural. E um dos objetivos deste sermão é que o Espírito Santo diga para nós, agora é muita ousadia eu falar isso, né? Mas é que o Espírito Santo diga para nós, à luz do texto sagrado, precisamos fazer mais na obra missionária. Você individualmente, como crente em Jesus, eu, como crente no Senhor Jesus Cristo, tenho que entender que esta obra, eu fui salvo para servir nesta obra, a obra de Jesus. Eu não fui salvo para viver no sistema desse mundo. Os perdidos vivem no sistema desse mundo, trabalhando, comendo, acordando, comprando, gastando, indo, vindo. Esse é o sistema desse mundo. Se a gente vive só isso, irmãos, o negócio está complicado, o negócio está difícil, né? Nós temos que transcender essa lógica. Nós temos que servir ao Senhor nesta obra missionária. Observe, voltando para Atos 13, verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Esses são os líderes da igreja. E aqui são alistados o nome de todos estes líderes aqui. Perceba então que Barnabé, que era o principal desses líderes, ele foi chamado de apóstolo, não como um dos 12, mas a palavra no Novo Testamento para missionário era apóstolo também. Só que você tem um apóstolo no sentido lato, os missionários, e o apóstolo no sentido estrito, os 12 que Jesus comissionou. Barnabé foi chamado de apóstolo, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado com uma missão. E chegando lá, ele treinou aquela igreja. Mas, quem era Barnabé para treinar uma igreja? Vamos rever um pouco. Atos 4:36. Quem era Barnabé para poder treinar, discipular aquela igreja? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Era um homem não ligado
às questões materiais de sua época. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que vender uma posse para poder ser um homem ou uma mulher espiritual. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que é o que o texto quer nos mostrar, é que Barnabé era tão comprometido com Deus que ele era desapegado às suas posses. Não é pecado ter coisas. Não é pecado ter coisas. Certo? O pecado é se apegar a elas. Certo? E fazer com que elas roubem seu tempo, sua alegria e até sua fé. Então, Barnabé estava comprometido com a obra de Deus nas finanças. Não adianta, irmão, você dizer que é espiritual e teme a Deus e não serve ao Senhor com as suas finanças, porque um dos poderes que move o mundo e as nossas mentes é o poder financeiro, é o dinheiro. É o dinheiro. Já vi isso demais. Alguns que se dizem crentes e tem todo um jargão e uma fala de crentes, mas na hora de investir na obra do Senhor, e não estou falando investir, entenda, está que nem as igrejas da prosperidade, de forma nenhuma. A gente sabe como é o sistema da nossa igreja. É investir na obra missionária, a obra do Senhor. É isso que estamos falando. Muitos realmente não se comprometem. Então, isso é complexo. Como edificar uma igreja? Tem que ser como Barnabé. Não precisa, estou dizendo que você tem que vender um campo, vender uma posse. Mas estou dizendo que no seu coração você tem que estar comprometido com a obra missionária nas finanças, nas ofertas. Vimos o relatório missionário da irmã Eudelene um dia desse, lá em Moçambique, da irmã Marli, lá em Guiné-Bissau. E a gente, quando vê aquelas fotos, fica todo mundo ali, né? Assim, triste, né? Compadecido. Mas na hora, vamos ver a oferta para os missionários. Eita, hoje está apertado. Esse mês está complicado. Todo mês está complicado, irmãos, na vida de um brasileiro. E vai piorar. Todo mês está complicado na vida dos brasileiros. Não espere folgar. Nunca folga. Reserve a oferta para o missionário. Atos 9, 27. Quem era Barnabé? Esse homem que Deus chamou para edificar a igreja de Antioquia. Olha Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé era um homem de visão. Barnabé tinha percepção espiritual dada por Deus. Ele viu Saulo, novo convertido, perseguido, era perseguidor e agora estava sendo perseguido e até não era aceito pelos apóstolos, pela cúpula da igreja, ele era rejeitado pelos líderes da igreja que existia na época. Mas ele viu aquele homem e teve uma percepção, viu que ele tinha futuro na obra do Senhor. O que é que ele fez? Vem cá, Saulo, eu vou trabalhar na sua vida. Você é crente em Jesus, convertido há 10, 20, 30 anos, cheio da Bíblia, já fez isso na sua vida? Você já chamou um jovem, um homem recém-casado, eu vou investir na sua vida, eu quero que a gente aprenda a Bíblia juntos aqui. Olhe para mim, eu sou pecador, mas eu quero ser um modelo para você, não para minha glória, mas como Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você faz isso. Irmãos, isso é a obra do Senhor. E para a nossa igreja ter essa visão da igreja de Antioquia, que foi dada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ser como Barnabé. Porque ele foi o líder. Se eu tenho que me espelhar em alguém, é no Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou para Barnabé. Aí vem Paulo. A gente coloca Paulo lá em cima, porque Paulo tem muito texto escrito na Bíblia sobre ele. E Barnabé acaba logo a parte dele no Novo Testamento. Mas quem será que vai ter maior galardão diante do Senhor? Não sei. Só sei que esse homem, Barnabé, tinha uma sabedoria enorme. E foi ele que preparou o grande missionário Paulo. Não é verdade? Aí você escolhe, você quer ser o grande missionário Paulo ou esse grande líder Barnabé? Rapaz, qualquer um dos dois está ótimo. Se seguir qualquer um desses dois, certamente é uma grande escolha.
Mas olha a visão de Barnabé. Viu aquele homem desprezado pelos judeus e pela igreja. Ele pegou, chamou e foi treiná-lo, discipulá-lo, alguém que fora desprezado ali. Olhe ainda sobre Barnabé, Atos 11, 22. Atos 11, 22. Barnabé, aqui ele realiza uma grande missão. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Haviam 12 apóstolos judeus, nenhum quis ir em Antioquia, talvez porque acharam, não, é uma obra menor, eu estou julgando aqui, né? Eu não sei, mas talvez, por que eles não foram, né? Pedro, a gente estudou isso aqui, Pedro só foi a Cornélio porque Deus mandou 3 vezes e o Espírito Santo insistiu, porque ele não queria ir a Cornélio. Falamos até hoje na nossa sala de escola dominical, um dos problemas da igreja do Novo Testamento era que os judeus não, os convertidos, eles não estavam querendo ir atrás dos gentios. Era uma dificuldade, era um problema grande. Provavelmente nenhum dos 12 quis lá em Antioquia. Antioquia é uma cidade gentílica, muito complicada. Mandaram quem? Barnabé. Barnabé foi alegre. Barnabé era aquele trabalhador, pau para toda obra, estava pronto para servir ao Senhor naquilo que fosse mandado. E ele foi. E ele foi lá em Antioquia para comprovar. E veja, os 12 apóstolos tinham uma grande confiança em Barnabé. E ele foi lá para poder ver se aquelas pessoas eram realmente convertidas ao Senhor Jesus Cristo. E eram. E ele ficou ali e edificou aquela igreja. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé viu que sozinho não dava. Saulo tinha voltado para Tarso, sua cidade natal. Então ele disse, vou lá, vou chamar aquele homem para me ajudar e a gente vai realizar uma grande obra ali. E ele foi. Saulo concordou e então eles foram para Antioquia, trabalharam um ano discipulando e preparando aquela igreja, um ano de trabalho para poder a igreja se tornar uma igreja missionária, que é o que acontece em Atos capítulo 13. Veja que os crentes foram chamados de cristãos, semelhantes a Cristo, ou pequenos cristos, lá em Antioquia. O Senhor não usou Jerusalém como uma grande igreja para enviar os missionários por todos os cantos da terra. O Senhor usou uma igreja gentílica que talvez não tivesse o brilho dos olhos dos apóstolos. Talvez eles não estavam tão interessados na obra lá em Antioquia. Mas o Senhor usou Barnabé e Saulo exatamente para isso. E veja que antes de Atos, capítulo 13, que nós estamos estudando aqui, a primeira viagem missionária, o que é que acontece ali? Olha, Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé estava pronto para tudo. O que mandar eu fazer, eu faço. É para eu ser menino de recado? Vou ser o menino de recado. Vou pegar a oferta e levo. Só que naquela época isso era um trabalho muito difícil, porque hoje é fácil, né? Manda pelo correio, né? Vai no caixa eletrônico, deposita por missionário. É bom, é fácil. Fácil assim, é prático. Não é fácil porque são muitos missionários e dá um trabalhinho também. Mas é muito mais prático do que naquela época. Então era Barnabé e Saulo que iam levar as ofertas para os irmãos carentes da Judeia. A igreja de Jerusalém, por alguma razão aqui, estava passando muitas necessidades. E Deus levantou uma igreja gentílica, talvez não muito ali, não havia muita esperança naquela igreja, naquele trabalho, mas estava lá Barnabé e Saulo e eles servindo ao Senhor. Então, irmãos, tem esse modelo de homem, Barnabé, para nós sermos líderes na nossa igreja, prontos para servir ao Senhor, naquilo que for precisar, principalmente, que é o caso aqui da obra missionária. E é interessante observar o que acontece no verso 2,
e no verso 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. De todos os líderes mencionados aqui, só esses dois foram separados. Veja que eram, acredito eu, os principais. Barnabé no começo da lista e Saulo no fim da lista. É quase com a estrutura poética que é chamado no Antigo Testamento de inclusio, como uma moldura, mostrando aquilo que é o mais importante. Mas tem outros líderes que é importante mencionar também. Além de Barnabé, você tem Simeão, por sobrenome Níger, que é um termo que se refere a negro, provavelmente ele era um homem negro. Lúcio de Cirene, da cidade de Cirene, obviamente. E Manaém talvez foi o mais conhecido aqui, ele era colasso de Herodes, ele era um conselheiro de Herodes, ele era um homem importante e tetrarca. Na igreja se converteu um homem importante de posses aqui, que era o caso de Manaém. Então você tinha um grupo bem eclético aqui, você tinha judeus, você tinha um negro aqui, que estava participando desse grupo, você tinha Simeão, da cidade de Cirene, da região asiática ali, e você tinha alguém ligado à corte de Herodes que havia se convertido, que era muito próximo dele em algum momento da vida. Só que Deus escolheu Barnabé e Saulo para esta obra. Veja que nesse texto, embora a gente foque muito em Barnabé e Saulo, até por conta do ministério dele subsequente, o grande protagonista aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele é mencionado pelo menos 2 vezes, e ele é a parte ativa. Foi ele quem escolheu. Ele escolheu esses homens. Ele disse: separai-me agora. Não é amanhã, nem no próximo mês, nem no próximo ano. Era naquele momento, Barnabé e Saulo, para esta obra. Então, era uma obra, um trabalho. Obra aqui é uma palavra mais bonita, mas literalmente é: separai-me estes homens para um trabalho. No interior isso é muito comum. Nas igrejas do interior do nosso estado, quando o dirigente vai começar o culto, ele geralmente diz assim: vamos então iniciar os trabalhos, né? Porque o culto é um trabalho. Você está trabalhando para o Senhor, certo? Hoje, com a sua mente, com a sua vida aqui, você está trabalhando para o Senhor. Seu coração aberto para ouvir o texto sagrado, isso é um trabalho. E o trabalho, diz Barnabé e Saulo, era levar o evangelho aos perdidos. A igreja, ela tem que ter, nós como igreja, temos que ter esse foco. Tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus, para levar o evangelho aos perdidos. Se algo que nós fazemos aqui dentro ou fora envergonha o nome de Jesus, nós estamos indo contra a missão a que estamos sendo chamados, certo? Nós não estamos proclamando o evangelho. Nós estamos dificultando o evangelho quando nós fazemos algo que envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha vida, a sua vida é uma pregação viva sobre a fé em Jesus. É uma pregação viva. Irmãos, às vezes você não precisa nem abrir a boca. A sua vida prega. Você é pecador, eu sou pecador. Eu sei disso. Mas ainda assim, se estamos buscando viver em intimidade com o Senhor, a nossa vida é o bom perfume de Cristo. Perfume é um cheiro, né? Então, o cheiro não fala. Essa é a ilustração, não tem palavras. Só a sua existência na fé em Jesus, ela exala a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, nas oportunidades, nós vamos pregando a palavra de Deus. Entende isso? Então, Barnabé era assim. Saulo estava sendo preparado para ser isso. E o Espírito Santo os chamou, separou e chamou para esta obra. O Espírito Santo, provavelmente, ele falou através de um profeta. Veja que aqui tinha profetas e mestres. Provavelmente algum profeta ali falou o que o Espírito Santo queria dizer naquele instante. Hoje a gente entende que as profecias cessaram e que é pela palavra de Deus que nós entendemos o que é que o Senhor quer para nós. Então, como é que uma pessoa hoje vai para a obra missionária? Se algum irmão aqui hoje
depois desse culto, chegar para mim, pastor, eu quero ser um missionário. Então, como é que ele sabe? Como é que você, irmão ou irmã, vai saber se realmente você foi chamado? Primeiro que você viu na Bíblia. Está sendo pregado, você está lendo, então você vê que há uma necessidade de pregadores para a obra missionária. Então, não é uma coisa que saiu da sua emoção. Você está lendo na Escritura. Segundo, o Espírito Santo de Deus vai lhe chamar. Talvez não audivelmente, mas ele vai colocar algo na sua mente e no seu coração. É uma profunda convicção de que se você não fizer isso, você não vai ter paz, nem alegria e nem felicidade na vida. É uma profunda convicção, não é uma emoção, não é uma emoção. Porque quem quer ir ao ministério missionário por emoção, talvez nem termine o seminário, nem resiste. Por sinal, quando alguém deseja ir ao seminário para se preparar para a obra missionária, um dos nossos trabalhos é desmotivá-lo. Esse é o trabalho. Rapaz, é difícil, não é fácil, não é compensador, humanamente falando. Muito trabalho, muito problema na cabeça, né? Você quer mesmo, né? Injustiça, é o que você está escolhendo, né? E aí você vai desanimando a pessoa, desanimando. Mas se o Espírito Santo convenceu essa pessoa de servir na obra do Senhor, ela vai. Eu me lembro que eu fui ao seminário com 18 anos. Eu era bem maturo, né? 18 anos. E eu cresci naquela igreja e eu achei que na Assembleia os irmãos teriam dificuldade de me enviar para o seminário. Eu fui achando assim, não vão votar a favor para eu ir para o seminário. Eu já fui pensando da seguinte maneira. Então, o pastor disse assim, não, Valdir, agora fale. E eu disse, não, irmãos, eu estou querendo ir ao seminário porque eu tenho desejo de ser pastor. E aí vem a parte ruim que eu falei. E se os irmãos não votarem a favor, eu vou de todo jeito. Aí a igreja riu, graças a Deus, né? Eles devem ter olhado e disseram assim, é porque ele é jovem, vamos aprovar. Então não aprovou e eu fui para o seminário com 18 anos de idade. Mas na minha cabeça, eu achava, eles não vão confiar em mim, né? Então não vão votar para ir para o seminário. Mas a igreja, o Espírito Santo agiu ali de alguma forma, né? Sobrenaturalmente, e a besteira que eu falei, né? Foi entendido talvez como algo positivo, né? Eu vou de todo jeito. Se alguém é chamado, vai. De todo jeito. Com dinheiro, sem apoio, com apoio, vai e Deus vai realizar a obra. E essa história, você pode perguntar a qualquer pastor que você conheceu, que está no ministério, ele vai contar algo semelhante. Porque é assim, né? Ah, quando eu fui para o seminário eu não tinha nada, né? Essas histórias, a gente sabe que é assim. Aí, quando tem um irmão que diz assim, rapaz, eu acho que eu não vou não, porque e tal, realmente não é para ir. Só é para ir aqueles a quem o Espírito Santo coloca essa profunda convicção. Não é emoção, não é sentimento, é uma convicção. E foi o caso aqui de Barnabé e Saulo. Uma profunda convicção. Veja que o Espírito Santo, ele é um personagem importantíssimo no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, é o Espírito Santo que te convence a vir todo domingo para essa escola dominical aqui. É o Espírito Santo. Não é, não é outra pessoa, certo? É o Espírito Santo que nos convence a ler a Bíblia. É o Espírito Santo que nos anima quando estamos desanimados, porque nós somos muito frágeis, fracos e pecadores. E se não for a força do Espírito, nós não vamos conseguir. É Ele que realiza. Olhe bem o quanto o Espírito Santo já fez no livro de Atos, uma breve retrospectiva. O Espírito Santo foi quem fortaleceu ali o Senhor Jesus Cristo para ensinar as ordens aos apóstolos. Atos capítulo 1, verso 1. Olha o que Lucas diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus deu mandamentos,
aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito para vencer as tentações, para cumprir o seu ministério. O livro do profeta Isaías está cheio de revelação de Deus, mostrando que o Espírito Santo ia capacitar o Messias a cumprir a sua missão e o seu ministério, e hoje não é diferente. É o Espírito Santo que nos fortalece. Então, se vier a tentação, a fraqueza, eu não consigo, eu sou muito fraco, está difícil, é complicado, aí você responde para você mesmo, é verdade, é complicado, é difícil, mas é o melhor. Servir ao Senhor é o melhor, e é o Espírito Santo que nos capacita a servir ao Senhor quando estamos desmotivados, desanimados, doentes, fracos, e o que quer que seja, Ele vai nos erguer. Como fortaleceu Jesus no ensino dos apóstolos ali. Olha Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Irmãos, esse versículo é para nós ficarmos chocados. Quem era Pedro? Né? Pense, quem era Pedro? A gente já repetiu isso várias vezes. Aquele que não queria que Jesus fosse para a cruz, aquele que falava muitas coisas desconexas, aquele que negou o Senhor Jesus Cristo. O quão desqualificado era Pedro nos evangelhos. E por que Pedro é um grande líder da igreja aqui? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. A igreja tem que ter líderes cheios do Espírito Santo. São homens e mulheres controlados pelo Espírito Santo. Porque nós não temos como realizar a obra de Deus se não for pelo Espírito. Foi ele que chamou Barnabé e Saulo. Foi ele que capacitou Jesus, capacitou Pedro a pregar esta mensagem maravilhosa em Atos capítulo 4. É Pedro que capacita, é o Espírito que capacita os missionários, pastores, obreiros, professores de escola dominical, todo crente em Jesus, que serve ao Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Toda vez que na sua cabeça você tiver o pensamento, não vou fazer porque não posso, porque não consigo, aí você lembra desse texto da Escritura aqui, e aí você troca. Não é que eu não posso, não consigo, é que eu não quero. Bote isso na sua cabeça. Eu não vou servir a Deus, eu não quero. Seja honesto com o Senhor. É isso que você tem que dizer para o Senhor. Porque pode, pelo poder do Espírito Santo. É Ele que dá força, é Ele que anima, é Ele que motiva, é Ele que faz a igreja avançar. Preste atenção, leia o livro de Atos bem direitinho de novo e veja quantas vezes o Espírito empurrou a igreja. E está empurrando a nossa também. É o Espírito que está nos empurrando para realizarmos a obra do Senhor. Olha ainda Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é a testemunha para que nós tenhamos condição de testemunhar da obra do Senhor. E Atos 11, verso 12, diz assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E esse texto a gente viu bem, é o texto em que Cornélio foi desafiado por Deus para pregar o evangelho. Pedro foi desafiado por Deus para pregar o evangelho a Cornélio, e Deus mandou ele 3 vezes, e Pedro não queria ir. Deu aquela revelação do lençol com os animais impuros. Deus disse: olha, o que eu tornei limpo é porque não é mais impuro. Pedro, mata e come. E mesmo depois de todas essas revelações, Pedro não queria ir. E o Espírito Santo foi quem disse que eu fosse com eles. Se o Espírito Santo não tivesse empurrado, Pedro não tinha ido. E Atos 11, 24. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Falando de quem aqui? Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Quando você começa a ter um profundo amor pela obra missionária, pelos missionários,
pela pregação do Evangelho e a expansão da mensagem da salvação em Cristo Jesus, isso é uma coisa que está sempre na sua mente, você está sempre fazendo, e quando você não faz, eita, tenho que pregar o Evangelho, isso é um sinal positivo. O Espírito Santo está controlando a sua vida, entende? Ele não vai lhe violentar. O Espírito Santo não vai usar você se você não quiser que ele use, porque Deus nos deu liberdade para dizer, não, Espírito, não quero saber da sua atuação na minha vida. Muitos crentes fazem isso. Muitos crentes fazem isso. Quando não querem ler sua Bíblia, não, Espírito, eu não quero ouvir a verdade. Alguns nem vêm à igreja, porque não querem ouvir a verdade. Outros não oram, porque eu não tenho condição de orar, sou muito pecador. É mesmo. Porque se nem quer orar, é porque está com medo do Senhor. Sabe que está errado. E aí é que tem que orar, para ser humilde, se arrepender do pecado e pedir perdão a Deus. Se você ama, é a obra do Senhor Jesus Cristo, não por causa das pessoas, mas pelo que Deus é, pelo que Ele fez na sua vida, lhe livrando da condenação do inferno de fogo por causa do sacrifício de Jesus. Isso é um sinal maravilhoso de que você está no caminho certo, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito é ser controlado. O Espírito vai lhe usar. E você nem vai perceber às vezes. E quando você percebe, olha, eu fiz, nunca pensei que eu podia fazer isso. Foi o Espírito Santo de Deus. E aí, quando você toma consciência disso, acredite que você vai querer ser mais usado pelo Espírito Santo do Senhor. Atos 13 ainda, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E o verso 3, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo foi quem chamou. O Espírito Santo separou e chamou. O Espírito Santo agiu nessa igreja, mas ela quis que o Espírito Santo agisse na vida dela. Como? Jejuando e orando. Oração é fundamental para que o Senhor haja na nossa vida. Culto de oração. Toda quarta-feira às 19h30. Você não precisa ser um crente cheio do Espírito Santo se vier ao culto. Você pode ser cheio do Espírito mesmo não vindo ao culto de oração. Mas os crentes cheios do Espírito, tendo tempo, ou seja, não estando trabalhando, tem gente que trabalha até de noite, mas tendo condição, estão no culto de oração. Entende? E o culto de oração é para nos motivarmos a orar, para orarmos mais nas nossas casas, porque a igreja recebe a visita do Espírito Santo quando ora. Sei que talvez ele não fale pelo profeta hoje, mas ele fala aos nossos corações. É ele que quebra os nossos corações, nos molda, nos levanta, nos dá ânimo quando estamos desanimados. É o Espírito Santo de Deus. A igreja fez a parte dela. A igreja de Antioquia, 1 ano sendo treinados por um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé. E o que é que Deus fez? Ouviu essa igreja e a igreja teve o privilégio de enviar uma equipe missionária para a primeira grande viagem missionária da história do cristianismo. Então, irmãos, oremos. Se possível, jejuemos para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos dê esse amor pela obra do Senhor, porque essa obra é do Senhor Jesus Cristo. E então aqui a gente observa o início da terceira etapa do plano missionário de Jesus. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, sempre está ali o Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas de que Jesus é Deus e salva, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Já aconteceu. Judéia foi evangelizada até o capítulo 7, Samaria capítulo 8, e agora até os confins da terra. Começou a obra até os confins da terra.
E foi o Espírito Santo de Deus que moveu aquela igreja, moveu Barnabé e Saulo para esta obra. E hoje, a obra continua. Jesus não voltou. Nosso ministério é proclamar o evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Cada um de nós que está aqui e os que não vieram também tem o dever de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo até a volta dele. Essa é a nossa missão. Tem missões, que é enviar os missionários, sustentar os missionários, orar pelos missionários, e tem a nossa missão. Eu tenho a minha missão, você tem a sua missão, e nela está o aspecto de que, como igreja, temos que proclamar o evangelho aos perdidos. É isso que Jesus quer. Se a nossa igreja não tiver outra atividade, mas só cultos e evangelismo, estamos no caminho certo. As outras atividades são atividades de alegria, que são maravilhosas e de comunhão, mas elas podem nem existir. A gente não deixa de ser uma igreja se elas não existirem. Mas se não houver esse amor pela obra do Senhor, aí temos que pensar se somos realmente uma igreja que agrada a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, porque é o Espírito Santo que nos chama para a obra missionária. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça, graça do Senhor nas nossas vidas, pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Quebra, ó Pai, os nossos corações, dia após dia, para estarmos comprometidos com o Senhor, com a aliança de amor que o Senhor fez conosco e com a proclamação do teu evangelho aos perdidos. Senhor Deus, que a tua palavra arda como fogo nos nossos corações, para que não sejamos apáticos, acomodados, mas que estejamos prontos, vigilantes, atuantes e ativos na obra do Senhor, como Barnabé e Saulo, como ele vai demonstrar em breve no texto sagrado, no poder do teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e até a noite às 18h30.